Sejam todos bem-vindos ao Pod Foz, o mais novo podcast de Foz do Iguaçu. Eu sou Matheus Santiago, sou corretor imobiliário e hoje nós damos início a esse projeto maravilhoso que é o Pod Foz. E junto comigo está quem? Eu sou a Aline Colombelli, sou uma das sócias proprietárias da CCIA Imóveis e estou junto nesse projeto com o Matheus. E aí espero que vocês gostem. E hoje a gente vai contar um pouquinho desse projeto para vocês. É isso aí mesmo. Então, já aproveitando o merchanzinho, a Aline tem que fazer o pagamento do merchan da CCA Imóveis. Ixi, já começa sendo Já cobrado, hein? começamos. Não, fora isso também, né? Cadê os nossos patrocínios? É isso aí. Então, para você também, já aproveitando para você também, que quer ser um patrocinador do Pod Foz, lembrando que hoje está sendo gravado o Pod Foz, mas os próximos, com convidados, tudo vai ser ao vivo. Então, você que quer ser patrocinador do Pod Foz, pode estar nos procurando para saber mais como é que vai funcionar. E dentro desse podcast aí, a gente vai falar só sobre negócios, Matheus. Fala aí pro pessoal. Não, nem um pouco. A gente vai falar um pouco sobre lifestyle, de todos os Vamos empresários falar de que tem direito, fofoca, fofocas. vamos falar de barraco da cidade, vamos falar da nossa prefeitura, vamos falar de empresários, claro, de pessoas que começaram do zero e que hoje são grandes empresários em Foz do Iguaçu. Um dos nossos primeiros convidados, que eu não sei em qual lista, qual a parte que ele está, qual o dia que ele está, é uma pessoa que começou do zero e que hoje está aí bombando, né? Mano, é isso aí. Então, assim, a gente pede para vocês acompanhar nós, né? Que vem muita novidade aí, muita coisa legal aí a gente vai trazer pro podcast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como a gente criou esse projeto, né, Aline? A gente vai conversar agora um Nossa. pouco sobre como que essa ideia surgiu, assim, pra gente dar início, Na né? verdade, essa sala aqui, ela já existe há algum tempo, já tiveram várias e várias e várias ideias, mas acabou que não saíram do papel, porque faltava, enfim, faltava N processos para que desse certo. E um certo dia, né, a gente decidiu ir para a Feira de Ideias para Santa Rita, e que na verdade não foi uma exposição que foi boa para nós, né? Porque a exposição da Rita foi meio fraca esse ano, né? Devido à pandemia, retomada, né? A agro não está em alta, então a gente decidiu. Fomos até a exposição da Rita e na volta aquele monte de ideia começa a aparecer, né? Mas detalhe, por que na volta? Quanto tempo a gente levava dentro do carro para chegar em Foz do Iguaçu? Nossa! Então, ou seja, tinha que ter um papo produtivo dentro daquele E não carro. era só o tempo, né? Era o medo da polícia parar a gente E e extorquir. extorquir, né? Porque, né? Aqui a gente pode falar, né? Paraguai e tal. Foi isso É, que aconteceu. aconteceu É, muitas vezes e como a gente estava indo e voltando todo dia, não estávamos ficando em Santa Rita, e Santa Rita dá em torno de uns 70 quilômetros a 80 quilômetros daqui de Foz do Iguaçu. Então, assim, dentro do carro a gente começou a ter várias ideias, muitas ideias. E aí veio o Pod Pode Foz. Foz. É isso. E a gente já tá algumas semanas. Vamos começar, vamos começar, vamos começar. Até o dia que decidimos que marcamos a data e falamos, hoje vamos começar nos apresentando. Vai ser filmado, né? E os próximos começamos ao vivo. E aí aqui estamos nós, né? É isso aí. Então, assim, o podcast a gente veio conversando dentro do carro, como que iria funcionar. Então, seria segunda-feira, vai ser sempre um papo entre eu e a Aline, abordando vários temas da cidade, empreendedorismo, diversos temas em geral, E a né? gente tá aberto também aí, pessoal. Quem tiver alguma ideia, quem quiser passar alguma coisa, porque a gente tá aqui para evoluir, crescer e fazer o que é bom para nós, para vocês, para todos, né? Porque tem que ficar uma coisa legal. Então a gente tá aqui para isso. É isso aí. Então, o Instagram também vai ficar aí, o Instagram do Podfoz. E lá mesmo você pode mandar um direct falando o que vocês querem que a gente traga, assunto que quer que a gente aborde e tudo mais. E, pô, o mais legal disso tudo, né, Aline, do podcast aqui, além dos convidados que a gente já escolhemos alguns temas, eu acho que o mais bacana, que nem você falou assim, é agradar o público, né? É isso. A Não gente, pode ser maçante, né? Tem que ser um negócio claro, legal. algo legal e tem que abordar vários públicos, né? É. A nossa ideia em si, quando começou, não tinha um público específico, né? Nós queríamos abordar em geral. Que nem quando a gente estava falando de empreendedores, a gente falou que até aquelas pessoas que às vezes vendem uma paçoca no sinaleiro, uma fruta, alguma coisa assim. Falamos até daquele senhor que canta no Tem o sinaleiro, senhor que né? canta no sinaleiro também aqui na cidade de Que Foz do não deixa Iguaçu, de estar empreendendo, que né? não Ele deixa de estar tá. empreendendo. Então, assim, a gente quer abordar todos os públicos, quer trazer todos
esses tipos de empresários, de empreendedores, né? Vamos colocar assim, de empreendedores, para estar participando conosco aqui no podcast, né, Aline? É isso mesmo. A nossa ideia é essa, né? A ideia é que as pessoas gostem de nos assistir e estejam, assim, sempre inteirado e gostando do que estão vendo, né? Acho que essa é a ideia, né? A gente quer fazer um momento de descontração e aprendizado ao mesmo tempo, né, gente? Porque é muito bom você saber que, por exemplo, você que está começando aí seu negócio, você acha assim, putz, eu não vou conseguir, não vai dar. Dá. E às vezes a gente escuta algumas histórias de pessoas que começam do zero e que quebram a cara diversas vezes e que hoje estão no topo e que hoje são os melhores e que hoje têm o prestígio, né, tanto da cidade quanto de fora. Então acho que é isso que a gente precisa mostrar, né? A gente precisa fazer com que as pessoas entendam que todo mundo pode, todo mundo é possível, todo mundo consegue, né, que todo mundo é capaz disso, né? Então nós vamos trazer um pouco disso, que eu acho que tudo agrega na nossa vida, né? Então isso é uma das coisas bastante importantes que a gente frisa aqui, que eu acho que vai ser bem bacana, né? Sim, sim. Aí, como a Aline falou, né? Todo mundo pode. Vencendo as dificuldades, né, Aline? Todo mundo tem um começo É isso. de alguma forma e acaba superando essas dificuldades. A gente quer mostrar isso para o pessoal, né? Que superando suas dificuldades você pode. E todo mundo tem uma dor. E às vezes também outra situação que às vezes a gente olha aquele grande empresário e pensa: ah, ele não tem uma dor. É. Mas na verdade ele tem sim uma dor. Então a gente também quer mostrar esse lado aqui, porque às vezes a pessoa pensa: ah, eu realizei o meu sonho de conquistar uma casa. Mas ninguém para por aí. Ninguém para por aí, né? Cada vez que você conquista um sonho, tu quer conquistar mais. E o grande empresário é a mesma coisa. Ele atingiu ali vamos colocar assim, entre aspas, o ápice aos olhos das outras pessoas de fora, mas ele não, ele tem ainda o desejo de alguma coisa, né? Ele almeja algo a mais na vida dele. Isso eu acho que é natural do ser humano, né? Exato. É natural do ser humano. E a grande maioria tiveram as suas dores, né? Para estarem onde estão, né? É lógico, gente. Tem pessoas que já nasceram de uma família já renomada, né? Que já tem um grande empreendimento e que só vai dar sequência, que dá sequência. Ok, tudo bem. E essas pessoas também estudam muito e trabalham muito para continuar fazendo com que o negócio funcione. Mas tem aquelas pessoas que começaram do zero e que hoje são pessoas que de bastante nome, né? E é isso que a gente precisa mostrar aqui. É isso que a gente quer. Na verdade, é isso que a gente quer mostrar para. Eu acho que isso é um bom início para nós, né? Claro, claro. Isso é bom. Eu gosto muito de escutar a história das pessoas, né? Uma coisa que eu fico muito. Teve um podcast, inclusive, que foi feito pelo De Paula, um dos nossos grandes parceiros aqui da contabilidade. E eles chamaram o meu pai, que né, muitos conhecem, o Arnaldo Colombelli. Ele contou um pouco da história da CCA Imóveis e como que ele conseguiu esse prédio, de onde a gente está hoje, como que conseguiu ele chegar do zero e como que ele chegou hoje. E assim, nem eu sabia de toda a história, né? Então, é muito interessante a gente saber a história das pessoas e como eles chegaram, né, aonde estão hoje. E então eu acredito que vocês vão gostar. E pegando um gancho do que a Lili falou, que tem gente que já nasce de família renomada, mas para ter essa família renomada, alguém começou do zero, né, Ah, Aline? com certeza. Alguém começou do zero. Já existe uma história aí, Já né? tem uma Tem história uma aí por história. trás. E por mais que a pessoa comece do zero, desculpe, comece já tendo condição, isso não diminui o valor da pessoa no empreendedorismo, né, nesse Não, e assunto. a gente precisa, assim, todos nós precisamos entender, assim, às vezes a gente está numa linha num patamar de tranquilidade que a gente não quer evoluir, e a gente precisa pensar, ou por medo, ou enfim. Eu costumo dizer que a gente está na nossa zona de conforto, não é a melhor, né? Para quem não sabe, eu sou biomédica, né? Já trabalhei no hospital, enfim. E eu já tive minha zona de conforto, onde eu tinha o meu salário todo dia. E um dos grandes desafios meus, né, foi a imobiliária. Foi e é, né? E continua sendo, porque é, a gente aprender com pessoas que são autônomas, que é um público diferente. Hoje a gente precisa fazer com que o nosso corretor ele se incentive sendo autônomo, que não é fácil, tá, gente? E isso é um dos meus desafios. Então, assim, você que é um dos corretores, você sabe que para você se sentir incentivado, para você se sentir motivado, não é fácil, né? Porque corretor se vender ganha, se não vender não ganha, e nós como imobiliária precisamos dar o suporte e temos que fazer você vender, né? E eu acho que também, eu acho que tudo é um desafio, eu acho que todo empreendimento é um desafio, né? O mais legal é que teve uma reunião que você comentou, até foi pouco tempo atrás essa reunião, que foi um desafio para você, né, na área de mudar de profissão, foi lidar com os autônomos, porque nós corretores, para quem não sabe, nós corretores,
por mais que somos representantes da CCIA Imóveis, né, nós não somos CLT, né? Então, assim, nós somos autônomos. Então, assim, igual você estava falando, para a gente, às vezes, não digo cobrar, mas para a gente incentivar, é um pouco diferente do que um CLT. É Um diferente. CLT, você... depende muito do que você vai falar para ele ali também, mas a cobrança ali no CLT é natural. É. Agora, assim, quando nós somos autônomos, é mais difícil a cobrança, porque às vezes a pessoa, às vezes, porque assim, o autônomo é um empreendedor também. E às vezes, se não tá legal o psicológico dele, às vezes, talvez, sei lá, no dia brigou com o filho, com a esposa, alguma coisa assim, pode ser que não seja um dia produtivo pro autônomo, né? E É. você estava falando nessa reunião exatamente sobre isso, né? Desse desafio. E para quem não sabe, eu também vim da área hospitalar. Temos algo em comum, eu e a Aline, que nós viemos da área hospitalar. E eu também tive um grande desafio para mudar de profissão. Na verdade, não foi uma escolha para mim, né? É. Mas também é uma história um pouco longa, deixa isso para lá. E o importante é que eu cheguei na profissão, acabei me apaixonando pela profissão e é a profissão que hoje eu quero pro resto da minha vida, até fechar os olhos. É, isso aí. E na verdade a gente precisa sempre estar inovando e eu me frustro muito quando eu tenho um corretor que não vende. Não por ele, né? Não, porque assim, a gente quer que ele venda, a gente quer que ele se sinta bem, a gente quer que ele se sinta motivado. E às vezes se você não vende, você se sente desmotivado, né? Mas assim, todo mundo sabe que é um período, né? Que você precisa se inteirar. Ser o corretor de imóveis não é apenas só vir aqui ser corretor de imóveis e achar que você vai entrar num plantão e vai vender, né? A gente precisa estudar, a gente precisa ter uma cartela de cliente, precisamos, enfim, não é do dia para noite, né? E isso é Não, difícil, porque às vezes você precisa de uma renda, né? E você não tem a renda. Então isso faz com que muitos se frustrem e saiam da profissão, infelizmente, né? é Porque é uma profissão bastante vantajosa, né? Só que se bem você remunerada, estudar, né? Mas, não, eu acho que é uma das mais remuneradas. sim, Se mas você estudar, se empenhar, vende. é isso Só aí. que depende muito da pessoa, né? E no começo tem muito custo, que às vezes a pessoa não tem, né? Não ter a condição de. A gente tenta ajudar uma coisa ou outra, né? Mas, enfim, depende muito do corretor, né? Eu acho que, assim, quando a gente está falando de autônomo, e como a gente não está aqui também só para falar do ramo imobiliário, é, todo empreendedorismo, porque quem eu acabei de falar agora há pouco, o autônomo é empreendedor. É Então, empreendedor. todo empreendedorismo tem essas mesmas dificuldades. Hoje nós estamos falando de imobiliário, aqui Sim. agora, acabamos de falar de imobiliário. Mas assim, se eu, por exemplo, eu quero trabalhar na feira, vendendo fruta, digamos. Eu tenho que ter um começo. Também, talvez, eu não vou ter a condição. Às vezes eu vou ter pouco. O pouco que eu tenho para comprar fruta, eu vou comprar, sei lá, vamos colocar um valor aí X, ali, umas 20 melancia, digamos. Vou vender melancia. Umas 20 melancia. Mas aí eu não posso contar também que eu vou ter o. Quer dizer, eu devo contar também que eu tenho o custo de ir até a feira, montar uma barraca, às vezes eu não vou ter condição. Então, assim, tudo é um começo. Tudo é um começo. E esse começo, a gente tem que vencer esse começo. Para mim, como corretor, eu levei para vender em torno de uns 2 meses, mais ou menos. Foi difícil, porque até não tinha uma renda, né? Então, assim, tudo na vida é difícil, né? Quando a gente está falando de empreendedorismo, cada dia a gente tem que superar um novo obstáculo. É isso. Na verdade, assim, a gente tá aqui para falar de tudo, né? De tudo. De algumas polêmicas que ocorrem na cidade, que é bem legal, né? Eu lembrei agora de uma das polêmicas, foi do pessoal que bateu o carro, mostrou nas redes sociais, né? Se acharam os grandes, os melhores, enfim. E isso também é uma coisa que vocês precisam saber, porque é o que acontece na cidade, infelizmente, existem pessoas inconsequentes, né? Porque eu digo isso que são inconsequentes, né? Porque podiam ter acabado com a A vida vida de de muita alguém, gente, né? claro. E todas as pessoas que fazem isso também têm uma família, também têm, enfim, e não pensaram nem neles próprios, E né? pode acabar estragando até a própria vida, né? É, Pô, porque eu acho que às vezes, assim, que nem você falou, pode estar tirando a vida de alguém, a pessoa não ficaria bem também por tirar a vida de alguém. Quem sabe a gente consegue algum policial aqui para conversar com a gente? Por que não, né? Quem sabe, né? Talvez dê um. É difícil, mas quem sabe, né? Mas pode aparecer, né? Ah, e também bem importante, a gente falar, a gente vai trazer uma pessoa aqui que, na verdade, assim, quem conhece vai saber quem é.
que gosta muito de moda, que se veste super bem, que eu nunca vejo mudar, trocar, eu nunca vejo repetir roupa, né? Verdade. E que também é legal porque, gente, a gente vê assim várias pessoas falando, ai, porque eu vendo alto padrão, gente, senão a gente precisa assim, tudo é um, a gente precisa saber se pôr aonde que onde que você estiver. E eu gosto muito de frisar essa parte, assim, a gente tem uma pessoa que é assim, porque, assim, o saber se vestir não é só a roupa, não é só pagar um caríssimo numa Uma roupa. roupa, é você realmente saber se vestir e se portar com aquela roupa, Tem né? uma classe. Ter classe, Ter né? classe. Eu sempre digo assim, que a pessoa, desde que aquela que está vendendo terreno até aquela que vende alto padrão, ela tem que ter classe, né? E a gente vai trazer ela um pouco para conversar, não só para falar como se pôr dentro do meio que ela vive, assim, mas em tudo, né? Porque é importante a gente saber também que não precisa ter a roupa mais cara pra gente saber como se vestir, né? A gente tem uma polêmica de uma pessoa que a gente não pode dizer o nome aqui, que pelo amor de Deus, né? Vamos combinar. Eu nunca vi, ganha engajamento pra caramba, mas eu não sei como que as pessoas gostam tanto de ver aquilo, né? E assim, é uma pessoa totalmente roupa, vestimento, é uma coisa que não existe, na verdade, né? E que é É, a pessoa da maior polêmica de fazer assim. Ia ser muito bom se a gente conseguisse trazer aqui, pensa? mas a gente vai colocar no meio da lista ali pra ela não É. tô falando dela nesse momento. Não, não, imagina. Você falou de nomes, eu não falei de Não, também nomes. não. Não Que é trabalho com isso? nomes. Não. Ah, e outra Mas, coisa. aproveitando só um gancho que você estava falando de ter o classe para se vestir, eu falo muito pro pessoal, assim, que tá começando, às vezes, num ramo, é que, assim, às vezes a pessoa não trabalha com vendas. Mas eu acho que hoje, no meio que nós vivemos, nós vendemos a nossa imagem a qualquer É momento. isso. A qualquer momento nós estamos vendendo a nossa imagem. Ah, mas eu não trabalho com vendas, eu trabalho dentro de uma fábrica mexendo com maquinário. Igual, você tem o seu pessoal ali, o pessoal que te segue no Instagram, ele vai, por exemplo, se você quer ter mais engajamento, igual você estava falando, ele está comprando a sua imagem ali no Instagram, querendo ou não. Não está te pagando para É. você ter essa imagem ali, né? Ah, toma aqui R$ 10 para você aparecer com essa roupa, R$ 20 com essa roupa. Não é uma coisa assim. Mas nós vendemos a nossa imagem a todo momento. E hoje você pode ver em casa mesmo. Você vai procurar um serviço de qualidade, você naturalmente já busca as redes sociais da pessoa. É. Então, assim, é muito importante você trabalhar a sua imagem. Igual a Aline falou, ah, o vendedor de terreno. Ele também tem que se vestir bem, ele também tem que trabalhar a imagem dele, ele também tem que saber Assim falar com o como o cara pessoal que empacota no no mercado, mercado, assim como empacotador, caixa de supermercado, assim como, enfim, qualquer profissão, toda eu a acho, né? profissão, né? Até aquela pessoa que vende no sinaleiro, se ela estiver bem vestida, a gente acaba comprando, né? Tem um grande exemplo daquele menino que fica não sei se fica ainda, mas eu já vi ele algumas vezes na JK ali com o quartel, ele vende água vestido de garçom. Camisa, É diferente, né? claro, É e chamava a diferente. atenção. Ó, como que era legal, chamava a atenção e a pessoa já olhava diferente É. pra pessoa, né? É diferente. Até perto da República Argentina ali também tem uma pessoa que está sempre de avental, vendendo alfajor. Eu falo assim, Sim, é outro nível, né? Você acaba comprando, você acaba baixando o vidro e acaba comprando, né? Assim claro, como uma pessoa que vai entregar o panfleto, né? Se ela estiver bem bem vestido, vestido. né? Porque às vezes, poxa, hoje em dia a gente sabe que tem tanto assalto, tem tanta gente ruim, tem tanto, enfim, que aí a gente não tem medo, né, de abrir e tudo, mas não é uma discriminação, mas a gente Não, não. precisa estar sempre né, se portando, Claro. né? Enfim, eu acho que isso é bem importante, né? Muitas vezes a pessoa, às vezes, pode ser que no começo ela não tenha condição de se vestir bem. Mas se ela dá o melhor dela, tem uma única roupa. Então ela limpinha essa roupa. Muda, porque quando ele tiver o primeiro salário dele, primeira Você tá falando da sua história, prolabore, Matheus? Você tá falando da sua história? eu Pô! não queria chegar nesse ponto, mas mais ou menos isso. Quando ele É, começar a pegar os primeiros retornos dele, ele vai poder mas é comprar isso. roupa, né? Melhorar a aparência dele, né? Até pra, quando a gente sempre fala, a gente não tem que crescer só financeiramente, a gente Com tem que certeza. evoluir como pessoa, né? Com certeza. Espiritualmente, tem que evoluir no geral, de uma maneira geral, né, Aline? Buscando sempre o melhor, né? Porque todo mundo é capaz, como eu falei já aqui, todo mundo é capaz. E é isso, né? E aí, Matheus? E aí? Pois é, então vocês podem ver que, assim, esse papo que nós estamos tendo aqui agora é o que a gente está buscando trazer para o Pod Foz, né? Então, assim, só que agora também a gente vai agregar com várias pessoas, vários convidados, desde
como eu estava falando, empresário, estético, Fofoca, fofoca, polêmica, política. política. Então, assim, o espaço vai ser aberto para vários temas. Então, a gente É. gostaria muito que vocês ajudassem nós, mandando no nosso direct o que vocês querem ver aqui. Por exemplo, assim, esporte. Nossa, aí falou meu. Esporte! Então, para quem não sabe, assim, eu sempre procuro dizer que a gente sempre tem um refúgio, né? Todo mundo me conhece, sabe que eu sou bem louca do esporte, que eu sou disciplinada, que eu não perco um treino nenhum dia, que treino 2 vezes por dia, que faço crossfit todo dia, enfim. Mas tudo tem um porquê, sabe, gente? A gente, às vezes, não é só a estética do corpo, não. A Assim, propósito. é um refúgio. Eu sou uma pessoa, para quem me conhece, extremamente estressada. Então, eu procuro me acalmar ali, é ali que eu converso, é ali que eu tenho meu tempo, é o meu momento. Então, eu digo assim, para aquelas pessoas que todo mundo precisa ter o seu momento, Claro. né? Eu me identifiquei com as pessoas do CrossFit, que eu acho que são pessoas agradáveis, estão sempre ali, né? A gente acaba fazendo amizade por fora dali, enfim, tem aquela disciplina, todo mundo se incentiva, mas eu acho que isso para todo esporte, todo mundo tem que procurar algum esporte para se sentir melhor, para, enfim, para ter um escape, para ter um outro meio para viver. Então, assim, qualquer tipo de esporte. Então, eu sou uma pessoa suspeita para falar de esporte, inclusive uma das pessoas que eu quero trazer aqui, que eu acho que é uma pessoa que representa muito isso, é o Marinho, né? É um empresário, né? É O verdade. cara é empresário, o cara Disciplinado. disciplinado, o cara foda, né, na real, né? É foda. E aí, assim, até ele vai fazer uma festa junina ali da galera, o cara é, assim, tudo que ele faz muito bem feito. Então, ele é uma pessoa que eu quero trazer muito aqui, Matheus, porque eu acho que ele tem muito a acrescentar aí pra galera, viu? Claro, claro. Eu acho que toda pessoa tem algo a acrescentar, né? E falando da festa junina, né, é aberta ao público, tá, pessoal? Ah, é? Já deixa avisado, senão o pessoal começa a aparecer lá. Não, não, é aberta ao público essa. Pronto, melhor ainda, Não, então. mas você paga o ingresso, né? Na verdade, ela é particular, né? Mas aí tem um. Mas qualquer um pode participar, né? Mas assim, eu comentei sobre isso porque eu acho que ele é uma pessoa muito massa para vir aqui, né? Assim como, Claro. não, É uma tem pessoa, é uma vários, né? pessoa conhecida na cidade, né? Não, tem E vários, né? Outra pessoa que eu acho que todo mundo tem um pouco de vontade de conhecer a história é o dono da Panorama aí, né? também, né? O cara que pedala Grande 200 empresário. quilômetros de bicicleta, né? O cara E isso ninguém sabia, né? Poucas não, pessoas isso é sabem. muito legal. E isso é legal de trazer. Um Porque o cara que pessoal é pensa que é só o simples, quê? Só panorama, só empreendedorismo. Não. o cara que é simples, o cara que também batalhou pra caramba pra chegar onde ele chegou, né? É amigo do meu pai, então se é amigo do meu pai, eu tenho certeza que é gente boa pra caramba. Tenho certeza não, né? Eu sei que ele é gente boa, eu sei que é grande, uma pessoa muito do bem, enfim, que gosta de esportes também, que deve ter isso como um refúgio, né, dele, seja lá pra emocional, um refúgio, enfim, porque esporte faz bem pra tudo, né? É. Então, eu acho. Inclusive, eu tenho até uma história pra contar dele. Não sei se eu conto agora ou conto Não, depois. não. Vamos, Ah, vamos guardar essas histórias pro ao vivo. nossa, vai ser Que daí legal, hein? talvez não. Ele vai provavelmente contar melhor a história, né? Vai poder contar Não, alguns detalhezinhos vamos que talvez não chamar. lembramos. E Tem eu, muita coisa pra gente aprender aqui com as pessoas, né? Eu acho que eu acho que seria legal também no dia que trazer o seu pai junto. é. Talvez deve ter alguma história junto ali que vai ser legal Sem dúvida, também. sem dúvida. Deve ter pego meu pai passando mal em alguns lugares aí, Ah, viu? Ai, ai, não, mas meu pai também pedala bem, né? Vai que, não vou falar isso, né? Que sou não, eu. mas seu pai é bem disciplinado. Eu lembro quando ele Também. voltou de Itapuá, eu tava sentado ali na CCA, chegou um rapaz, eu queria falar com o seu Arnaldo, e ele tava ali na sala onde agora é do Júnior. E daí a secretária foi responder comigo e ele já deu um grito, aqui. E daí, depois que ele saiu, ele explicou pra nós, não, esse é o rapaz que vai arrumar a bicicleta que trouxe de Itapuá lá pra mim voltar a pedalar. Então, É. assim, você vê que é uma pessoa disciplinada, né? Por mais que ele... Tudo nessa vida a gente precisa ter disciplina, né? Seja lá onde for, a gente precisa ter disciplina. E claro, gente, a gente falou de grandes nomes, mas a gente tem vários nomes aqui que não deixam de ser grandes nomes também, Claro. né? Eu acho que não é porque a pessoa não é grande empresário que também não tem um grande nome. Eu acho que a gente precisa se valorizar em tudo, né? E Então a talvez gente seja quer ter agora, né? tudo aqui, né? A gente quer ter tudo. E, na verdade, todo mundo tem seu jeito de ser o melhor na vida. Então, ok, E né? eu acho que se cada telespectador pegar um pouquinho de cada, Tenho certeza que vai acrescentar muito provavelmente aí, vai viu? acrescentar muito. E Vai. aqui o que a gente sempre fala, Aline, aquele 1% às vezes que você absorve,
já faz uma grande diferença na Ah, vida. sem Igual você dúvida. estava falando do esporte, que você é disciplinado, realmente, quem conhece a Aline sabe que ela é disciplinada, ela é competitiva demais, Em tudo na demais, vida, demais. né? Em E é de tudo. maneira geral, só que aí que tá. Aí as pessoas pensam, ah, é só no esporte? Não, isso agregou nela, porque daí, quando ela tava falando do desafio de mudar para corretagem, ela pegou, como ela era competitiva, ela era competitiva, quando ela começou, ela queria vender. E isso gerou, como que eu posso dizer, Aline, porque você chegou de outra cidade, né, já contando um pouquinho da sua história, Sim. você veio de outra cidade, você até conheceu o pessoal aqui mais antigo, que você cresceu aqui, mas quando você veio pro ramo da corretagem, você não tinha muito contato com o pessoal E não, e antigo gerou que várias existia. frustrações, inclusive, né? É, gerou. Várias vezes dá vontade de desistir e falar, puta que pariu, né? O que que eu tô fazendo nessa profissão que não tem nada a ver comigo? Porque, assim, eu sempre fui muito boa no que eu fiz, assim. Eu, como biomédica, assim, quem me conhece, assim, quem sabe que quem trabalhou comigo no hospital sabe que eu sempre Era bronca trabalhei atrás muito de bem. bronca. É, doida do hospital. Mas assim, sempre liderei muita gente, assim. E o problema maior, assim, é que eu trouxe isso pra cá como se fosse assim, vai ser fácil, porque eu sempre liderei, né? O meu ramo sempre foi liderança, então eu vou conseguir. E na verdade não foi bem assim, né? Eu tentei várias estratégias e essas estratégias não davam certo, e isso me frustrava e eu ficava brava comigo e brava com todo mundo que não ia atrás. Até que você começa a pensar, né? Você começa ainda tô no processo, tá, gente? Não é uma coisa de uma hora para outra. A gente ainda tá no processo, mas eu acho que a gente tá caminhando bem, né? Então, assim, eu aprendi muito com meu irmão, que é, quem não conhece, meu irmão gêmeo também é um dos sócios proprietários meu, e ele entende muito. Só que, assim, temos personalidades iguais, então quem tem personalidade igual faz o quê? Vive É brigando. complicado. A gente, no começo, eu achei que nós íamos se matar. Eu falei, puta que pariu, né? Vamos sair no soco. É. E o mais engraçado que era assim, Matheus, nós fazíamos, brigava, quando chegava no final do dia, ele chamava pra ir na casa dele comer um churrasco, assim, no final de semana, como se nada tivesse acontecido, porque ele sabia separar, né? Porque Isso é ele legal. viveu isso com meu pai também, né? E eu sempre tive essa dificuldade de separar. Hoje, já aprendi isso. Então, eu sigo aprendendo, né? Eu acho que é Claro. isso. Todo dia é um aprendizado diferente, né? Esse mês eu botei outra meta para minha equipe, assim, eu já estou bem feliz, porque já estão superando as minhas expectativas e a minha meta, seja ela, enfim, as pessoas já me viram de uma outra forma, né? Então isso faz com que a gente se sinta melhor, se sinta motivado e falar, putz, eu estou indo pelo caminho certo, que eu acho que é assim, né? É. E o legal que você estava falando ali, que você veio de outro ramo, liderava, é porque daí, como a gente iniciou falando que você é sócio proprietário da empresa, mas você começou de baixo. É, Você já não foi do hospital para sócio proprietário da empresa, não. Tanto é que você fez o curso de corretagem, tu começou em loteamento, tudo um processo foi. Não, eu já Até tentei fazer tudo, né? Quando eu vendi, eu falei, não, eu não vou ficar dentro da empresa, eu vou vender. Não, porque deve ser fácil. Fui pra plantão, falei, puta que pariu, cara, esse povo fica o dia inteiro nessa tenda. ah, Nossa, eu falei, esses caras são foda. Eles não ganham pra estar aqui, só quando vende, ficam aqui o dia inteiro. Pô, esses caras, né? Eu já sabia que é uns caras que precisam ser valorizados, viu, gente? Precisam ser valorizados. Para aquelas pessoas que vão comprar direto com o proprietário, eu vou dizer para vocês, cara, valorizem o corretor de imóveis, porque o cara que tá ali vendendo terreno, meu, o cara fica o dia inteiro ali. Tem vezes que ele fica o mês inteiro sentado debaixo de uma tenda, cara, às vezes um calor dos infernos em Foz do Iguaçu, ou o frio que tá fazendo agora, e o cara fica o dia inteiro ali esperando por uma venda. Que na verdade não vai mudar pro proprietário. Ó, isso é importante também, tá? Não muita gente não muda conhece, né? comprando com corretor ou comprando com proprietário, só muda pro proprietário, mas para quem está comprando não muda, entendeu? As pessoas precisam entender isso também, né? Porque assim, a gente faz um trabalho, a gente tem mídia, a gente tem portal, a gente tem tráfego, a gente tem marketing para pagar. Então, assim, a gente tem toda uma equipe estruturada por fora, né? Para a gente poder fazer o melhor para o cliente. Às vezes o cliente fala assim, não, vou comprar direto pro proprietário porque é mais fácil, é mais barato. E às vezes acaba até entrando numa furada, porque assim, quem não Entrando numa sabe, furada. corretor de imóveis não é mostrador de imóveis. Para mostrar Exato, imóvel não precisaria da profissão, se fosse. Porque eu acho que exato, assim, quando a gente entra numa casa, o corretor não precisa falar que isso aqui é uma cozinha. Todo mundo sabe que é uma cozinha, sabe que é uma sala. exato. E aí, assim, o corretor ele faz toda a assessoria da venda. Então, assim, para você que vai comprar seu imóvel, quando o corretor fala assim, ah, eu vou. Desculpa. Quando você fala assim, ah, eu gostei dessa casa. Então, assim, o corretor ele tira todos os antecedentes da casa, né? Ali ele toda a documentação, Não, se tá certa. Se não tiver certa,
ele ajuda o proprietário a colocar em ordem, né, toda a situação de documento. Então, Não, e assim, aconteceu uma coisa até te cortando, faz mais ou menos um mês, mais ou menos, chegou uma pessoa e falou assim, eu quero vender meu terreno, você vai fazer uma avaliação para mim? E a gente tem várias pessoas que são mais espertas, assim, na avaliação, né? E aí ele foi avaliar e pegou o contrato dele, que tinha feito particular, aí ele pegou e falou assim, meu terreno é aqui. Aí o meu corretor falou assim, não é aqui, não é aqui. Não, eu comprei sendo aqui. Não, não é aqui não. Ele pegou um mapa e mostrou pra ele, o teu terreno é aqui. Não, é um absurdo. Não, não, não. Comprou direto, gente. Que respaldo que ele tinha? Nenhum. O terreno que ele comprou era o errado. Não era aquele que ele tinha comprado. Então, assim, ele foi enganado, mas assim, talvez não tenha sido enganado, talvez a pessoa que vendeu não entendia de mapa, também. porque você precisa entender de Ou às vezes a mapa, pessoa também que vendeu para ela agiu de má fé. agiu de má fé. Tem várias, né? Enfim, eles estão ainda com problema porque, né, você comprar, foi dois compradores de um lote que não era o mesmo lote. E Então também você tem aquele pensa, caso que a nossa corretora tava, nossa, né? Minha colega de trabalho, corretora, tava trabalhando e a cliente dela mandou mensagem que tinha uma obra dentro do terreno dela. E foi lá, a nossa corretora tinha passado em frente a essa obra, tirado a placa dela, porque ela achou que já tinha vendido. E quando foi ver, o rapaz tinha começado a obra no terreno errado. não, Não é exato. verdade? Ele tinha começado Nossa, a obra no terreno errado. E aí você pensa, mas é só trocar. Não, não é só trocar, não. porque também não era nem o terreno do lado, inclusive, né, Aline? Não, eu até aconselho até as pessoas que. Isso é uma das coisas que é importante você ter corretor. E também eu falo que muita gente compra terreno, bora construir. Gente, é muito importante. Isso não é. Quando vocês vão lá, tem as estaquinhas lá, né? As marcações, claro. Aí às vezes o cara do lado ali precisou de alguma coisa, só tirou do lugar e botou ali. Então é muito importante para quem compra terreno, principalmente em loteamento, o topógrafo também. A gente precisa, Claro. né? Que daí vai fazer exatamente no lugar. Porque vocês já viram falar assim, avançou 1 metro do meu muro, e agora? Nananã, e daí aquela confusão toda, e o cara realmente avançou e não tem, né? Tem que pagar ou tem que mudar o muro, enfim. Então tudo isso é o E ninguém quer barato perder, que né? custa, o caro que custa barato, o barato que custa caro depois, né? Na verdade. E ninguém quer perder, né? Que por mais que seja 1 metro, Não, ninguém ninguém quer quer perder. perder. E aí fica aquela briga, né? Quem que vai derrubar o muro, quem que vai construir o muro, É, porque tudo é gasto. Hoje tudo é dinheiro, não é isso aí. fácil, né? Então, por isso que a importância do corretor, a importância do topógrafo É isso. é sempre muito importante. Eu acho que a gente tem que valorizar a nossa profissão, seja ela qual for, né? Eu acho que todo mundo precisa valorizar a sua profissão, porque tudo. é, quando as pessoas falam assim, não vou comprar direto com o corretor, gente, o cara, com certeza, ele tem uma profissão. Se ele quer que a gente valorize ele na profissão dele, ele tem que começar valorizando a profissão dos outros. Eu sempre, É, sempre digo isso, sabe? Às vezes o cara fala assim, putz, o cara vendeu uma casa, ganhou 40 mil de comissão. Puta que pariu, pro cara ganhar aqueles 40 mil, quanto tempo que ele tá tentando vender? O que que ele fez para tentar vender? Como que ele chegou naquela venda? Isso eu tô falando de um alto padrão, tá? Você vai vender um terreno, você ganha ali 5 mil numa venda. Puta que pariu, quanto tempo o cara ficou ali para vender? Quantos dias ele ficou ali debaixo daquela muito tenda, né? estudo. Assim, exato, estudo, enfim. Então, assim, eu tô falando do corretor de imóveis que hoje é o que a gente vive, né? Mas aqui a gente vai escutar alguns Outras outras histórias e histórias de de outros outras profissões, empreendedorismos, de outros empreendedores, né? Eu falo assim que outros ramos e também. a gente tem que valorizar todos, até o cara que fica ali no sinaleiro com aquele violão. Enfim, eu até uma vez já falei assim, putz, como é que o cara fica no violão e não passa recolhendo dinheiro, né? Mas ele quer ser valorizado, na verdade, né? Claro. Ele quer que você vá lá e coloque o dinheiro porque ele canta, ele tá cantando bem, né? Ele tá cantando, né? Enfim, na verdade é todo desafinado, não é nem a voz dele, é o microfone dele que, né? Porque tá Enfim, numa caixa de som só ali, não tem é. uma mesa de som, algo que possa ali, às Gente, vezes, regular. mas agora pensa, Matheus, você imagina um cara ir ali, né? Ficar num sinaleiro Um tocando. sol de Foz do Pô! Iguaçu, Nossa, o cara tem que ser muito valorizado. com Nossa, não certeza. é fácil, gente. Não é fácil fazer o que o cara faz. Assim como não é fácil o cara vender no sinaleiro, né? Claro que a gente sabe que tem muita gente que. Tem pessoas que acabam estragando o empreendedorismo de outras, né? Infelizmente tem pessoas assim. E acaba que, assim como em toda profissão, né? Até na nossa tem os picaretas por aí, né? Que se dizem corretores. Enfim, toda profissão tem isso, né? Então, às vezes a pessoa tá ali vendendo, fazendo alguma coisa e tem sempre um cara que já tem
agindo de má fé, que acaba atrapalhando os que estão honestamente ali trabalhando, né? Porque eu já conversei com algumas pessoas uma vez, e você sabe que tem muita gente que tá ali porque perdeu o emprego, porque precisa sustentar a família, e tá fazendo o que consegue naquele momento porque não tem emprego, entendeu? É isso que nesse assunto que eu ia chegar também, né? Quando a gente está falando de empreendedorismo, até o pessoal do sinaleiro, mas a gente sabe que tem muita gente que vai pela necessidade de momento, Claro. né? Mas o bacana é que muitas pessoas já foram pela necessidade e a necessidade acabou servindo para dar um empurrãozinho na vida dela. É isso. E ali ela viu uma liberdade financeira de maneira mais difícil, mais dolorosa, porque não é fácil você chegar ali e vender uma paçoca. É. Dependendo, às vezes a pessoa tinha seu trabalho ali, recebeu seu seguro-desemprego, só que foi atrás de emprego e vários não, vários não, vários não. Isso acaba desmotivando a pessoa. É. Então, às vezes a pessoa já vai até para essa necessidade desmotivada, né? Exato. Só que se ela não fortalecer a cabeça, não deixar se abalar, que é o mais difícil, né, Aline? Você não se abalar nessas situações, porque às vezes não é só não consegui emprego. Não, porque às vezes para chegar nessa situação, às vezes a pessoa já passou muita necessidade, tá passando muita necessidade. Exato. E às vezes tem filho, piora um pouco mais ainda a situação. Fica É. mais difícil, né, Claro. Aline? Então, Você sabe o que veio na minha cabeça agora? A gente tem um loteamento que foi vendido há muito tempo. Na verdade, foi vendido pelo meu pai, que se chama Loteamento Colombélia. Inclusive é Colombélia. Alguns vão saber que fica lá em Três Lagoas, enfim. Foi aí um loteamento da família não, enfim. E o que que eu vejo hoje, né? Na época foi vendido por muito barato, e né, a classe social de lá é um pouquinho mais baixa, ok, né? E não explicaram, ou as pessoas não conseguem entender o que é uma escritura. Compraram por contratos de compra e venda. 40, sei de lá. maneira legal, né, Exato, eu inclusive, acho que né? 60% das pessoas lá não tem condições de fazer uma escritura, sabe? E eu ainda acho que talvez isso seja até algo para se conversar, porque as pessoas que não têm condições financeiras, que conseguem comprovar uma condição financeira, elas deviam ter alguma facilidade com a escritura, Matheus. Porque, poxa, olha como é caro a escritura, né? É. O cara, para conseguir fazer uma escritura, o cara compra um terreno que eles compraram de 5.000 reais na época, que eles batalharam pra caramba para pagar, e uns ainda pagam até hoje, compraram na década de 90, 95, por aí, e E até ainda estão hoje pagando até devem, né, e hoje. estão pagando, enfim. Alguns não tiveram. Agora, há pouco tempo, começaram a ser cobrados os IPTUs de todos eles, porque eles eram isentos, né? Porque não tinha saneamento, não tinha asfalto, Aquela do nananana. modo antigo ainda, né? Isso. E aí começaram a ser. Eles têm dificuldade para pagar o IPTU, porque eles ganham salário mínimo. Gente, vocês já se imaginaram com o salário mínimo viver? É difícil. Hoje em dia A pessoa batalha, batalha. E aí não consegue escriturar, gente. É assim, deveria ter uma coisa que facilitasse essa escritura para esse pessoal que conseguisse comprovar a renda, né, mais baixa. Porque hoje claro, quanto que sai uma escritura aí? hoje vai Um estar terreno. em torno de uns 5 a 6 mil Pois reais. é, Então, gente, não assim, tem. Você pode dividir aí que às não vezes tem. já é difícil até para ele, porque além dele comprar o terreno e tá pagando, ele pagou para construir também. Não foi de graça. Então, assim, teve que comprar material, mão de obra, tudo, no geral. Então fica a dica aí, né, para os lugares, Prefeitura de Foz do Iguaçu. porque, olha, podia aliviar esse lado, né? Eu acho que, Acho que na tinha que ter verdade, a esse grande apoio, maioria não né? sabe nem o que é escritura, né? É bem complicado. Então, Porque o pessoal que vem aqui, às vezes, nos nossa, é procurar porque muito compraram com carente, a né? gente, né? Um pessoal carente. E tem até uma certa dificuldade mesmo a gente explicando da melhor maneira, da maneira que talvez para muitas pessoas de hoje em dia seja fácil de entender, para eles já não é mais fácil. É, Porque eles são mais de idade, né? E já são as pessoas carentes. E hoje, se você pegar uma pessoa carente, ela não tem muito acesso à educação, né, Aline? é, É, é mais difícil até. é muito mais difícil. Então, assim, teria que ter um apoio para esse pessoal em questão da escritura, porque já foi difícil, que nem você falou, difícil, por mais que hoje a gente falando em 5 mil reais, pode ser que seja fácil para alguém. Tem gente que, eu tiro isso no meu trabalho, trabalhando 8 horas por dia. Mas década de 90, mais de 20 anos atrás, 5 mil reais, quanto que era o salário mínimo? 50 É. reais? Não, Na época, isso né? porque essas pessoas que ganham um salário mínimo, né? São pessoas bastante batalhadoras na vida, né? Porque, Claro, gente, você pensa hoje, cara, pra você comer, pagar aluguel, pagar luz, pagar água, que tudo é um absurdo, né? tudo. Luz aqui no Brasil é um roubo, água aqui, puta merda, é um roubo Alimentação, também. então a gente produz Alimentação, bastante e mesmo assim, caríssimo. E hoje em dia não é só ter um carro, não, né? é, Pra não ter um carro, nossa, cara.
Então, assim, tem muita coisa por trás para a pessoa poder ter uma vida digna, né? Aí a escola, infelizmente, as escolas pecam muito ainda na educação, né? A segurança ainda peca muito, né? No nosso Brasil ainda é muito precário. Muito precário. Enfim, é uma outra coisa que é bem importante, até no meio, né? Pegando o gancho. A gente falou de segurança agora. Poxa, por que que precisou acontecer aquele massacre que aconteceu para conseguir, para começar a colocar segurança dentro das Nas escolas, escolas. gente? Para que E precisa? detalhe, já vinha acontecendo, né? Isso não é um problema que foi de esse ano ou ano Não. passado. Foi algo que a gente já via até em outros países. Tem até inclusive um filme, eu não lembro agora o filme, que se eu não me engano, eu sei que ele passa na Europa, de uma escola que foi de férias para tipo uma ilha, né? Eu não lembro o nome do filme agora, mas se vocês procurarem, vocês vão achar. Ele foi de férias pra uma ilha e um dos pessoal lá, do filme lá, que conta a história verdadeira, né? Ele entrou nessa ilha e fez um massacre lá dentro. Então, assim, é uma coisa que não é de agora. Não é de agora. Não, não é. E E, isso que é fogo, né, cara? infelizmente, tudo no Brasil, para acontecer, precisa acontecer muitas vezes. Exato, ó. Muitas Boate vezes. Kiss. Precisou acontecer o que aconteceu para os bombeiros começarem a tomar providências que deveriam tomar antes Ter da coisa tomado acontecer, antes, sabe? claro. Precisou ter um massacre daquele numa escola para começarem a botar. Segurança na E o escola. pior de tudo, sabe o que é, Matheus? Aqui daqui a um tempo já tá tudo de volta como era antes. É Se isso a que, é gente, isso se a que. gente for pegar esse problema quando aconteceu, essa última vez que aconteceu, aqui em Foz do Iguaçu, nossa, vai ter o edital da guarda municipal, porque vai precisar da guarda nas escolas, Sim. tudo. E esse edital até hoje não saiu. Não, cadê o concurso que O ficou disso concurso que aí, teria que né? ter. E assim, apaziguou agora. Porque Uhum. era até. Tinha um dia específico que começaram a divulgar, ó, as pessoas de má índole da internet começou a divulgar que era um feriado, não, um dia antes do feriado de abril lá, que teria dia 20 de abril, vai ser o grande Ah, massacre, sim, lembra? aham. Esse dia, não lembro o dia específico, mas eu lembro que era em abril. E passou esse dia, comentaram mais um pouco, uma semana, e já se passou, já tá no esquecimento das pessoas. Lógico, não, a gente não tem que ficar frisando isso, mas a gente tem que cobrar que, por exemplo, quando o prefeito falou que teria esse edital, cadê o edital? Não, cadê o edital? Já E daí tem. fica, parece que, sabe o que é? Parece que eles falam isso para depois fazer, não, eles vão esquecer, né? Vai É o que esquecer. o que mais acontece é isso. Eles vão É, falar o que o povo quer escutar mas para tudo, cair no tudo é que esquecimento logo assim, depois. no Brasil é tudo meio assim, né? A gente tá precisando de policiamento há quanto tempo? Quando tá no último, assim, vamos fazer um concurso. Poxa, os policiais que estão entrando agora, eu tenho certeza que não é suficiente. E daí vão esperar daqui, sei lá, quanto tempo para ter outro concurso, seja para Polícia Civil, seja para Polícia Militar. Para guarda, tudo no Os cara geral. trabalham pra caramba, mas eles não conseguem fazer mais do que, né? Não dá, não dá. Eles precisam de muito para poder fazer o negócio funcionar do jeito que precisa ser funcionado. E olha que a galera que tá entrando aí nova, né, de uns tempos para cá, são galera aí que estudaram, que estão lá para fazer o melhor, né? Que você vê que, né, esse negócio de corrupção, esse negócio meio que acabou, né? Que a gente tá tá melhorando, né? E mesmo Hoje tem, assim, o depois Brasil não. desses movimentos da Lava Jato, esses movimentos, né? Existe ainda corrupção? Existe, mas eu acho que agora o pessoal tá mais em cima, né? Querendo ou não, de olho nessas A gente situações. acredita nisso, A gente né? A gente acredita nisso. acredita nisso. E pegando um gancho do que você falou de concurso, além de demorar para ser um concurso, mesmo quando depois você faz a prova, quanto tempo é para ser chamado? Chamado, nossa. Aí, primeira leva já demora. A segunda, então, mais ainda. Então, assim, esses tipos de. Pra ser ladrão é mais rápido. Realmente, para ser ladrão é mais rápido. Esse tipo de. Quando é concurso, assim, eu creio que teria que ser algo mais rápido. Principalmente quando fala que é de urgência, caráter de urgência. Que nem isso da guarda. Se é de urgência, já se passaram 2 meses. É. E mesmo assim, E nada, né, do e concurso. nada. Aí tá, digamos que sai agora final do ano, dezembro. Só até chamado para a parte física é mais 6 meses. Então já estamos no meio do ano de 2024. Aí depois demora até passar pela escola, tudo, mas quando vê, demorou muito tempo, né? E como é a caráter de urgência, tem que ser algo mais rápido, É. porque a gente tem que pensar que não é só fazer a prova e passar, tem que fazer a escola, que é muito importante também, não é só dar um colete pro policial, uma arma e falar, ó, vai, trabalha, não.
é uma situação de risco, gente. Então, Não, e assim, guarda municipal alivia muito, né, para os policiais, militar, civil, alivia bastante. sim, Nossa, eles são pessoas também que trabalham pra caramba, né? E a gente mora numa cidade turística que tem turista o tempo todo, a gente não pode passar vergonha com esse tipo de claro. coisa, com E além de bandidagem, turista, com... é fronteira. Então É, deixa mais perigoso, né, Aline? Você, por exemplo, pegar as fronteiras do Brasil, todos os índices de criminalidade são altos, né? Não tem uma fronteira que o índice é baixo. Então, assim, tem que ter policiamento no geral. Guarda municipal, polícia militar, polícia civil. sim. Não, E e hoje em dia, pra você morar em Foz do Iguaçu, se você não tiver seguro no carro, sem chance, né? muito Sem chance, perigoso. não tem como, né? Então, assim, a gente acaba pagando caro por tudo que, pra gente poder ter alguma coisa, né? Pra não passar por determinadas situações, a gente tem que pagar por isso, né? Não tem jeito, né? E paga caro ainda, né? Porque o seguro no Foz é até mais caro por ser Por tríplice ser tríplice fronteira, né? fronteira. É. É Tudo em isso. Foz hoje em dia, na verdade, se a gente for voltar para o ramo imobiliário, locação também, né? Hoje em Foz do Iguaçu. Nossa. Mas por quê? Foz do Iguaçu deu uma valorizada, né? É, Então, super assim, caro a locação. hoje para você locar uma kitnet, vai gastar em torno do que? Uns Mil R$ 1.000? reais. E quanto que é o salário mínimo? É. Não, Mil e é mil trezentos. reais, e não é tão simples para alocar também, né? É, Hoje em também não dia é tão existem várias simples. restrições para você alocar, né? Eu falo que assim, a maioria das pessoas não consegue alocar por imobiliária porque tem restrição no nome, não pode ter restrição no nome. É importante, gente. É, aí tem que fazer seguro, ou tem que fazer, tem que ter um fiador, ou você tem que fazer. Ou tá caindo, né? Caindo essa prática um pouco do calção, mas não é tão simples para você alocar por imobiliária. E as pessoas estão procurando imobiliária porque tá tendo tanto problemas com locação que se você não procurar imobiliária, a gente tenta mitigar o máximo de risco possível, mas às vezes não é possível, né? É, Então, a locação é um dos. A gente vai falar muito de locação aqui, vamos. porque é bem importante, até porque muita gente precisa entender a locação, né? É, eu acho que é um assunto que é legal a gente abordar aqui, falar bastante da locação, porque hoje em Foz do Iguaçu, é, mais de 45% da população mora de aluguel. Então, assim, é legal a gente abordar até o público que procura sobre locação, para eles entenderem melhor. Por que da burocracia por imobiliária? Então, assim, muitas vezes, vou procurar o proprietário para alocar direto para o proprietário. O proprietário até às vezes faz essa locação, mas depois ele nos procura, depois de um tempo, e falando, não quero mais saber, pelo trabalho que Olha, dá, eu destruir falo o meu assim que não é nem imóvel. trabalho, Matheus. Eu tô com um cliente, gente, ele veio aqui, ele locou direto por ele. Ele não fez contrato. O cara saiu de lá. Ficou 3 meses, ele não estava conseguindo tirar o cara de lá de dentro. 3 meses sem pagar o aluguel, né? Além de tudo isso, detonou o imóvel dele, água sem pagar, luz sem pagar, porque para quem não sabe, a Sanepar agora que começou a fazer os cortes, tá, de água, porque ficou muitos anos sem fazer, porque É, também é outra profissão aí que tá bem escasso de funcionário. Então, assim, e aí tá lá. Se tivesse feito pela imobiliária, não que nós somos os melhores da imobiliária, não, mas a gente controla algumas coisas que a gente precisa evitar ao máximo. Gente, se tiver nome sujo, infelizmente, a gente precisa cuidar, a gente precisa ter cautela. É, a gente entende também que, né, nem todo mundo no tem Brasil anda restrição no difícil, nome, né? porque tá difícil, A enfim. gente sabe Tudo é isso. analisado, tudo é feito uma análise, claro, mas a gente precisa tentar mitigar tudo que for máximo para a gente não ter problemas com inquilinos, porque tem pessoas que são de má fé também, né? É, também. Então, a gente fala assim, nós estamos numa cidade cheia de estudantes. Às vezes entra 3 estudantes quando vai estar morando 5, quando vai estar morando 6, e destrói o imóvel, o cara fica louco com a gente, enfim. A grande maioria vem para Alguém tem que estudar, ser né? culpado, né? A grande maioria vem para estudar, mas Sim, tem aqueles que vem para farra, né? Enfim, que todo mundo, eu falo que tudo tem o bom e tem o ruim, né? claro. Tem o médio, enfim. E vamos falar, o dia que a gente abordar sobre locação, a gente vai falar tanto para quem é proprietário de imóvel que quer pôr para alocar e quem quer ser inquilino. É. Então vamos falar Qual para que é a os dois vantagem da lados. locação, né, Isso, gente? vamos mostrar os dois lados, É né? isso. Não para entrar em confronto, para estarem de acordo, né? Exato, exato. Bom, gente, então esse foi o nosso bate-papo do podcast. Na verdade, assim, hoje foi só um bate-papo para vocês conhecerem um pouco nós, para conhecermos o que nós estamos querendo promover para vocês, para que vocês gostem do que nós estamos falando, para que tragam assuntos que sejam legais, pertinentes, que são os assuntos que esteja aí Em em alta, alta, claro. né? Estamos aqui para isso. E é isso, né, Matheus? É isso aí. Então, assim, a gente vai ficando. Primeiro episódio vai ficando por aqui.
Nós vamos ser os apresentadores e, mais uma vez, frisando, na segunda-feira vai ser um papo entre eu e a Aline, temas diversos que vocês mandarem para nós. E na quinta-feira vamos ter um convidado. E vai ser esse nosso horário, segunda-feira, 7h30 e quinta-feira, 7h30. E aguardamos sugestões de convidados, tá, pessoal? Acho que estamos bem abertos aqui, né? Muito bem aberto. Até você que está assistindo depois a gente, se quiser ser um dos nossos convidados, por que não, né? Claro, quem sabe aí não podemos emendar um telespectador pra estar participando na segunda-feira conosco. Legal, É legal. legal também. Então, Gostei. assim, ó, uma ideia que tivemos agora, no Agora. momento. A gente é cheio de ideia, na verdade. Uma ideia para ser trabalhada, então. Então a É gente isso. fica por aqui, a gente agradece aí você que está nos assistindo. E segue nosso Instagram, Matheus Santiago FC no final. Aline Colombelli, corretora. E @podfoz. É isso aí, galera.